Olá galera, aqui Javier Bastos mais uma vez com mais uma videoaula. Desta vez nós vamos falar sobre o sistema circulatório, mas vamos falar mais especificamente sobre os vasos sanguíneos. É isso mesmo, não esqueça, assiste o vídeo e se gostar dá um like lá embaixo, ok? Vamos falar sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são uma tubulação que transporta sangue por todo o nosso corpo, certo? O sangue ele circula por nosso organismo através dos vasos sanguíneos. Ao sair do coração, quando sai do coração, certo? Pelas artérias, a sangue vai passando progressivamente, certo? Por vasos menores chamados arteriolas, até chegar aos capilares, que fazem a conversão entre as artérias e as venas. Depois de fazer as trocas gaseosas que acontecem aqui, certo? Os capilares vão passando por vasos sanguíneos progressivamente maiores. Maior para menor, menor para maior. Vênulas e depois venas até chegar às veias cavas do coração. Esse é mais ou menos o processo dos vasos sanguíneos, ok? Dizemos que os vasos sanguíneos, eles podemos dividi-los em três: artérias, venas e capilares, ok? Muito bem. Vamos falar, os vasos sanguíneos, eles têm uma estrutura, todos têm a mesma estrutura, certo? Todos são compostos de uma túnica íntima, uma túnica média e uma túnica adventícia. Não esqueça disso, túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Vamos falar sobre a túnica íntima. A túnica íntima, ela é composta de epitélio simples plano e tecido conjuntivo subendotelial, certo? E nesta túnica íntima nós encontramos uma parte muito importante, que ela se divide em três, certo? Ela tem a membrana basal, tem a membrana elástica, certo? Na membrana elástica nós temos a capa subendotelial e por último temos o endotélio, que é a mais importante da túnica íntima, certo? Podemos dizer que a membrana basal ela tem glicoproteína e tecido conectivo. A membrana elástica ela é interna e separa a capa íntima da média e é fenestrada. A capa subendotelial tem tecido condutivo laxo e algo de músculo liso. Agora, vamos para a parte mais importante, que é o endotélio, que fica na túnica íntima, certo? O endotélio é uma superfície lisa e ela é orientada segundo a circulação do sangue. Nesse endotélio, nós encontramos o que é o colágeno 1, 4, 5, certo? Na lâmina endotelina, certo? Encontramos também óxido nítrico e factor de von Willebrand, certo? Factor de von Willebrand, olha o nome esquisito, mas tudo bem. As células endoteliais possuem seus citoplasmas inclusões bastiformes, certo? Que são chamados corpos de Weber-Palade, ok? Estes corpos de Weber-Palade são onde nós encontramos o fator de von Willebrand, certo? Que simplesmente é o que ajuda a coagulação. Tem muitas coisas que ajudam a coagulação. Esse aqui é um dos que ajudam a coagulação, certo? E também nesse endotélio encontramos várias enzimas, como por exemplo as enzimas convertidoras de angiotensina, as enzimas inativadoras de branquidinina, a serotonina, a prostaglandinas, a trombina e entre outras. Ok? Então, não esqueça. Por que estou me dando tanta importância a esta capa, o endotélio? Porque é uma das capas mais importantes, certo? Dos vasos sanguíneos, ok? Todos. Tanto as artérias
como as venas, como os capilares, contém esta capa, ok? Então, as propriedades mais importantes desta capa, uma delas é manter a barreira de permeabilidade seletiva, certo? Ela olha o que entra, olha o que sai, ok? Mantém a barreira não trombogênica, que se encarrega da secreção de anticoagulantes, de secreção de antitrombogênicos, da secreção de protrombogênicos, certo? Ela modula o fluxo sanguíneo e resistência vascular, ok? Ela regula o crescimento celular, ela regula a resposta imunológica, ela mantém a matriz extracelular, ela mantém o metabolismo de lipoproteínas, entre outras, ok? Então não esqueça, barreira de permeabilidade seletiva, mantém a barreira não trombogênica, modula o fluxo sanguíneo, resistência vascular, regulação do crescimento celular, regulação da resposta imunológica, mantém a matriz extracelular e ajuda no metabolismo de lipoproteínas. Vamos agora para a túnica média. A túnica média é simples, ok? É a capa mais grossa do vaso sanguíneo, certo? Elas são capas circunferenciais de células musculares lisas, certo? Então é composta por capa de músculo liso. Além disso, encontramos fibras elásticas, colágeno tipo 3 e proteoglucanos, ok? As artérias musculares mais grandes têm uma lâmina elástica externa. Em capilares e vénulas é reemplazada por pericitos. Então quer dizer o quê? Que os capilares não têm capa média, pero essa capa média é substituída por pericitos. Simples. Sobre a capa média é isso que nós vamos falar. Agora a túnica adventícia. A túnica adventícia ela é mais externa, certo? É formada por fibroblastos, fibra de colágeno tipo 1 e fibras elásticas. E é orientada em sentido longitudinal, ok? Essas fibras, como eu já falei, não esqueça, é rico em fibras colágenas elásticas. Em ela encontramos o vaso vasoro e o nervi vasculares, certo? E também temos a presença de musculatura lisa. Não esqueça aí, musculatura lisa, rico em fibras colágenas elásticas e musculatura lisa. O que é vaso vasoro? Vaso vasoro é o vaso que vai irrigar o vaso. E o nervo vasculares é a mesma coisa, o nervo que irriga o outro nervo menor, mais pequeno, certo? Ok. Olha, mais pequeno em espanhol pode se falar, mais pequeno, às vezes eu esqueço, mas tudo bem. Continuamos. Então observemos aqui. Aqui está no desenho, nós temos esse aqui, seria o corte longitudinal e aqui o corte transversal. Nós temos aqui uma artéria, uma vena e um capilar. Uma artéria, uma vena e um capilar. Observemos que as artérias e as venas todas têm a mesma divisão. Epitélio, epitélio. Túnica íntima, túnica íntima. Túnica média e túnica adventícia. Todos têm a mesma, certo? A mesma estrutura. Observe que na artéria a túnica média ela é maior. Sim? Olha aqui, ó. Maior. Na vena é menor. Observemos aqui a túnica média, certo? Observemos que nos capilares só tem epitélio. Não tem nem túnica média, nem túnica adventícia. Só epitélio. Observemos aqui o capilar. Só epitélio. Outra característica aqui que nós podemos ver, que já vou explicar as características anatômicas de cada um, mas aqui no desenho nós podemos observar que nas artérias a luz é menor. Nas veias é maior. Certo? É uma característica que pode cair na prova, é questão de prova, certo? Então, vamos lá. Epitélio, tanto a vena, como a artéria, como o capilar tem.
túnica íntima, só a vena e a artéria tem. Túnica média, só a vena e a artéria tem. E a túnica adventícia, só a vena e a artéria tem. Certo? Uma característica aqui que a túnica média é maior nas artérias e menor nas venas. Perfeito. Continuamos. Temos aqui um corte histológico, ó, do mesmo jeito. A túnica íntima está aqui as fenestrações, ó. Certo? A túnica meia maior na artéria e a capa adventícia. Perfeito. Muito bem. Continuamos. Outro desenho. Está aqui num troço um corte transversal, de novo, endotélio, túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. Continuamos. A irrigação em artérias e venas maiores de 200, o diâmetro é cisto vasa vassorum, vasos nutrícios pequenos na túnica média e adventícia. E nos vasos sanguíneos estão inervados por filetes nervosos vasomotores do sistema nervoso. Nervi, nervori, certo? Então, como eu já tinha falado, vasos, vassorum são vasos que irrigam vasos menores. Continuamos. Vamos falar agora sobre as venas. Todas transportam sangue com anidrido carbônico, exceto as venas pulmonares. Por quê? Porque elas traem o sangue com oxigênio dos pulmões, certo? Então, todas as venas transportam sangue com anidrido carbônico, ou seja, gás carbônico, com exceção das células, com exceção das venas dos pulmões, porque elas trazem o sangue com oxigênio, certo? Elas são de forma mais aplastadas, mais aplanadas, suas paredes são delgadas e pouco elástico. Por quê? Porque elas não precisam se esforçar para o transporte, ok? Elas são superficiais e algumas podem ver-se por transparência através da pele, né? Como podemos ver, as veias simples. São vasos sanguíneos que chegam ao coração e traem sangue desde os tecidos. Perfeito? Como a sangue tem que circular por elas, no sentido contrário à gravidade, dispõe de umas válvulas interiores que impedem que a sangue caia para baixo. Ok? Então, a circulação das veias é de baixo para cima. Certo? Então, não esqueça, transporta sangue com gás carbônico menos a dos pulmões, que elas levam gás carbônico. Certo? Elas são aplanadas, são superficiais, certo? E tem válvulas. Ela se classifica em pequenas ovênulas, que são as pós-capilares ou as musculares. Ela se classifica também em medianas, que é a maioria das venas corporais, e as grandes. As grandes nós temos as subclávias, as jugulares, as pulmonares, as venas cavas, as portas e as renais. E também temos as atípicas, que é o seno venoso ou dural. Então, classificação das venas: pequenas ovênulas, medianas e grandes. E atípicas. Para o vídeo, copia isso aí que é importante que nós aprendamos. Ok? Vamos falar agora sobre as artérias. As artérias são vasos gruesos e elásticos que nascem nos ventrículos, aportam sangue aos órgãos do corpo. Por ela circula o sangue à pressão devido à elasticidade das paredes. Do coração saem duas artérias. A artéria pulmonar, que sai do ventrículo direito e leva sangue aos pulmões, e a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo e se ramifica. Em esta última artéria saem outras principais nas que se encontram. Então, as artérias grandes que nós temos são a artéria carótida, a subclávia, a hepática, a esplênica, a mesentérica, a renales e as ilíacas. Vamos lá. Artérias grandes: carótidas, subclávias, hepática, esplênica, mesentérica, renales e ilíaca. A carótidas: sangue oxigenado para a cabeça, subclávia para os braços, hepática para o fígado, esplênica para o baço, mesentérica para o intestino, renales para os rinhões, ilíacas aportam sangue oxigenado para as piernas. Também temos as artérias medianas, que é a maioria das artérias corporais, e as pequenas,
pequeñas, aqui é pequeñas e arteriolas. Então, simples, as artérias, temos duas grandes artérias, né? Que existe a artéria pulmonar, que leva sangue aos pulmões, e a artéria aorta, que se ramifica para outra parte do corpo. Temos as grandes, que são as caróticas, subclávia, hepática, esplênica, mesentérica, renal e ilíaca. Temos as medianas, que são a maioria das artérias corporais, e as pequenas, ou arteriolas. Aqui uma diferença entre as pequenas arteriolas. A arteriola tem uma ou duas capas de célula muscular lisa. As artérias pequenas podem ter hasta 8 capas, certo? Então, há uma diferença entre uma pequena artéria e uma arteriola. Perfeito? Também, as arteriolas, elas regulam o fluxo sanguíneo hacia os leitos capilares, certo? Faz a questão da contração e a dilatação. Isso é simplesmente. Vamos agora falar dos vasos sanguíneos capilares. Olha aí o desenho do vaso sanguíneo capilar. Observemos. O que encontramos nele? Plasma, glóbulo vermelho, plaqueta, glóbulo branco. E aí está o vaso capilar. Então, os vasos sumamente delgados, ou seja, eles são delgadinhos, certo? Finos, em que se dividem as artérias e penetram por todos os órgãos do corpo. Al unir-se de novo, formam as veias. São vasos de menor diâmetro. O intercâmbio de substâncias e gases entre a sangue e as células se leva a cabo através das paredes capilares. Então, por isso mesmo, como eles são tão finos, por isso é que permite o intercâmbio de substâncias e gases, certo? Por ser tão fino. E ele só tem uma capa, e a capa de endotélio. Então, se observamos aqui, artéria, arteriola, a rede capilar, a vena, vênula e a vena. Muito bem, continuamos. Aqui é simples. O sangue vem da artéria, vai para a arteriola. Aqui é onde acontece o câmbio de substâncias, certo? É aqui. Então é simples. A função é essa aqui. Gás rico em oxigênio, gás carbônico, e volta ao coração. Aqui é onde acontece o intercâmbio de substância da sangue. Continuamos. Vamos falar agora sobre os capilares. Capilares, como eu já tinha dito, já tinha mostrado, então são pequenos, ok? A longitude mais ou menos de 50, um diâmetro de 8 a 10, é formado por uma só capa de células endoteliais escamosas. Células endoteliais escamosas, certo? E eles têm grande número de vesículas pinocíticas. Não esqueça, vesículas pinocíticas. Então, pequenos, longitude pequena, diâmetro pequeno, certo? Tem 3 tipos de capilares: os fenestrados, os contínuos e os capilares sinuosos ou sinuosidales, ok? Os capilares fenestrados, nós encontramos eles no pâncreas, no tubo digestivo e nas glândulas endocrinas, certo? O endotélio varia de grossor em algumas regiões, certo? E estão interrompidos por fenestrações circulares ou poros de 80 a 100 nanômetros, ok? Então, fenestrados é que tem buraquinhos, ok? Para transmitir certo intercâmbio de certas substâncias. Os contínuos muscular encontramos no músculo liso, no tecido nervioso e nos tecidos conjuntivos do corpo. O endotélio forma uma capa delgada interrompida ao redor da circunferência capilar. Então, o que são tipos de som? Cada um tem um tipo, uma forma diferente para transmitir, para intercambiar uma forma diferente de substâncias. Ok? Os capilares sinuosidales são de maior tamanho e têm formas mais irregular. O endotélio é descontínuo por la presença de fenestrações intrafarmas. A lâmina basal também é descontínua, o que aumenta o intercâmbio entre sangue e tecido. Se encontra no baço, no fígado, na medula óssea.
em alguns ordens linfóides e em algumas glândulas endócrinas. Então, é esse mesmo vaso aqui, mas alguns com fenestrações, alguns com tipo espaços para por onde acontece o intercâmbio de substâncias e gases, ok? Então não esqueça, fenestrados contínuos ou de tipo muscular e sinusoidales, perfeito? Aqui tem uma revisão rápida, é o mais importante que eu acho de toda a videoaula, é essa aqui. Já sabemos que tanto as artérias, como as venas, como os capilares, eles têm divisão, com exceção dos capilares, que eles não possuem túnica média e não possuem túnica externa. Então, as artérias, na túnica íntima, certo? A lâmina elástica interna bem definida, perfeito? As veias, sem lâmina elástica, contém válvulas no interior. Os capilares, ele tem endotênio e membrana basal. As artérias na túnica média possuem paredes espessas para suportar a pressão do sangue, podem ser musculares ou elásticas. As veias, suas paredes são mais finas e se comparadas às das artérias. Os capilares não possuem túnica média. As artérias, mais finas do que a túnica média. As veias, mais espessas do que a túnica média. Certo? Olha aqui. As artérias na túnica externa é mais fina. As veias é mais grossa. Os capilares não possuem túnica externa. O lumen nas artérias é estreito. Nas veias é amplo. Nas capilares, muito estreito. Eles são pequenos, né? A ponto das células sanguíneas passarem em fila indiana, né? São extremamente pequenos. Então, pare um pouco o vídeo. Copie esse aqui, que é um resumo em massa. Mas se você não conseguir quer copiar, então vamos para outro resumo. Agora eu vou dizer as diferenças anatômicas, que já tinha falado no começo do vídeo, entre artérias, venas e capilares. Então, as artérias possuem grandes quantidades de fibras elásticas entre as células musculares. Não possuem válvulas e tem menor quantidade de músculo liso nas artérias grandes e maior quantidade de músculo liso nas artérias pequenas, certo? As venas, as paredes são mais finas e há menor quantidade de músculo. A pressão dentro das venas é menor, quer dizer que a pressão dentro das artérias é maior, certo? E as venas possuem válvulas. Capilares só tem uma única camada no endotélio. Então, essas são as diferenças anatômicas, ok? Vamos agora para as diferenças funcionais. Aí é simples, as artérias levam sangue para fora do coração. Essa é uma diferença tranquila que todos sabemos, certo? Leva a sangue para fora do coração. Esse sangue é oxigenado, né? Mas aí temos uma exceção, com exceção da artéria pulmonar, certo? Ou artéria pulmonares, que aí a sangue é desoxigenado, para sofrer, que leva esse sangue desoxigenado para sofrer hematoses, certo? As venas volta com o sangue pobre no oxígeno, também com exceção das venas pulmonares, que a sangue é rica no oxigênio. Capilares levam aos tecidos do corpo, levam o sangue aos tecidos do corpo, permitindo o câmbio de substâncias. Simples. Essas são as diferenças funcionais entre artérias, venas e capilares. Nós temos umas estruturas arteriais ou sensoriais ou arteriais que são os baroreceptores, certo? Que são os baroreceptores? São encarregados da detenção da pressão arterial elevada, certo? Eles têm uma túnica média delgada que se estende facilmente hacia para cima, certo? Hacia a pressão arterial, estimulando as terminações nervosas. Ele controla a pressão no centro vasomotor encefálico. E temos os quimiorreceptores, que é, certo? Eles apresentam cordões em grupos irregulares de células epiteliais com grande quantidade de fibras nervosas aferentes e eferentes. Okay? Eles ajustam a frequência cardíaca e respiratória. Então vamos lá, os baroreceptores, ele é o controle da pressão, ok? E os quimiorreceptores, eles ajustam a frequência cardíaca e respiratória.
Bom, galera, por hoje é só. Nos vemos na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E não esqueça, se você gostou, é só dar um clique lá no like e um abraço bem grande para vocês.